Bom dia, hoje nós vamos começar, a nossa reunião semanal. Essa semana vai ser a discussão clínico-patológica, onde nós vamos mostrar um caso, e esse caso nós fizemos de uma forma diferente, e esse caso foi enviado para todas as pessoas que compõem uma lista de transmissão, são vários nefrologistas da cidade e de fora da cidade, e nós enviamos perguntando as hipóteses diagnósticas. O caso foi enviado anteriormente. Então, hoje nós vamos começar. O Dr. William vai mostrar o caso, depois nós vamos apresentar o anato patológico, o Dr. Horácio vai terminar mostrando uma atualização. Então, Dr. William, por favor. Bom dia. Vou compartilhar aqui a tela com a apresentação para vocês poderem estar acompanhando. Aqui. Isso, perfeito. Tá bom. Vamos lá. Reunião clínica anatopatológica, né? Vamos estar discutindo o caso e o resultado anatomopatológico, a biópsia renal. Então, o caso é uma paciente MSS, 64 anos, casada do lar, natural e procedente de Abaíra, Bahia. Paciente admitida aqui com uma queixa de duração de fraqueza há 2 semanas. Então, ela deu entrada, né, com 2 semanas, um quadro inicial de fraqueza generalizada, necessitava de ajuda para as atividades básicas diárias, dispneia aos pequenos esforços, hiporexia e sonolência. Houve ainda o surgimento de lesões exantema macropapulares e puntiformes, associado também a edema de membros inferiores, que era de característica simétrica, indolor e progressivo, e oligoanúria na sua admissão. De antecedentes pessoais, a paciente era hipertensa há 20 anos, tinha um histórico também de depressão, negava tabagismo, etilismo e diabetes, estava em uso de losartana 100 mg dia, carvedilol 6,25 mg dia, furosemida 80 mg dia, espirulactona 50 mg dia. Um parênteses aqui, que essas medicações tinham sido introduzidas recentemente, enquanto ela estava ainda morando na Bahia, antes de ser transferida, né, de vir para São José do Rio Preto. AS também 100 mg dia, fluoxetina 20 mg e quetiapina 50 mg dia. De antecedentes familiares, ela relatava que os irmãos, né, tiveram um quadro de esquistossomose, que a região era bastante endêmica, mas nada assim digno de nota na admissão. Ao exame físico, ela se encontrava em regular estado geral, hidratada, descorada, ligeiramente dispneica, acianótica, nictérica e afebril. A ausculta pulmonar tinha um movimento vesicular presente bilateral, com estertores bibasais, acometendo até aproximadamente terço médio. Bolhas rítmicas normofonéticas 2 tempos sem sopro, abdômen globoso, ruídos hidroaéreos presentes, descompressão brusca negativa, piparote negativa. Neurológico, Glasgow de 15, pupilas normais, sem déficit motor e sensitivo. Os membros inferiores eram simétricos, com edema 2 cruzes em 4, com essas lesões exantemáticas, né, macropapulares e puntiformes, e nos membros superiores também tinham esse acometimento dessas lesões de características similares. Os sinais da admissão dela tinham uma pressão de 179 por 106 milímetros de mercúrio, uma frequência cardíaca de 80 batimentos por minuto, frequência respiratória 19, saturação de 92%, uma glicemia de 80 mg por decilitro, temperatura de 35,5 e o MCI em torno de 28. E essa aqui é uma foto mostrando as características das lesões que ela apresentava na admissão. Tudo bem? Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta sobre... Ela sabe se ela teve esquistoso agora? Então, a paciente falou que parece que teve, mas não sabia se tinha tratado ou não. A história não muito bem esclarecida. Ela só... 2 irmãos tiveram, ela teria condições de saber se ela teve. Ela, assim, fala, mas não sabe dizer assim, se se tratou ou não. Foi uma coisa muito no passado isso. Não é bem esclarecido. Alguma história de infecção viral, hepatite? Não, brevemente não.
Então, o doutor Mário estava perguntando, né, sobre se ela conhecia o histórico, se ela teve esquistossomose no passado, visto que os irmãos tiveram, né, ela não sabia afirmar com muita certeza se ela teve ou não, se foi confirmado esse quadro, se ela fez um tratamento adequado. Então, assim, essas informações não eram muito bem esclarecidas quando ela foi admitida. E também não tinha histórico de infecção por vírus anteriormente. Vocês não ter... Como é que você descreveu esse indivíduo? Que essas lesões eram macrovasculares, né? Então, imagina que elas sejam elevadas, pelo menos pela foto, né? Não é o que parece, pelo menos. Ela fica mais plana, doutor. Às vezes, é que assim, a imagem fica um pouco torcida, mas aparentemente no início era assim, mas só que essas lesões foram melhorando durante a internação, então sumiram essas lesões depois. Quando você apertava, essas lesões desapareciam? Dígito pressão, não, negativo. Só em membros inferiores? Membros inferiores e nos membros superiores também. Membros superiores também era cometido. Tronco não, mas à disposição. A palma da mão, só no pé. Palma não. A doutora Paola está perguntando se acometia a palma da mão. Não. Não. Só não. Então, exames admissionais. Então, paciente admitido com a creatinina de 6,8, ureia de 172, sódio de 133 e potássio de 6,6. Não tínhamos exames prévios dessa paciente, nenhum exame de função renal prévio, tá? Calciônico de 1,2, cloro de 112, pH de 7,24 com a BIC de 11,3. Hematológico dela tinha uma hemoglobina de 9,6, com hematócrito de 27, PCM e HCM dentro do padrão normalidade, 89,31, leucograma de 7.610 sem desvio, sem nenhuma alterações de diferenciais, plaqueta 112 e um PCR de 1,99. Urina 1 tinha um pH de 5, densidade de 1.013, leucócitos de 277.200 e hemácias maior que 1.800.000 e uma proteína de 150 miligramas na urina 1, nitrito negativo. Da avaliação hepática, bilirrubina direta em torno de 0,94, direta de 0,36, NR de 1,93, TTPA de 49, fosfatase de 99, gama-GT de 49, DHL de 448. Calciônico, eu já tinha falado anterior, 1,23, um fósforo de 7,6, PTH de 211 e uma vitamina D de 9,9. Proteínas totais de 6,88, globulina de 2,03, globulina de 4,85. Tinha uma relação proteína-creatinina na urina de 2,15 e a proteinúria de 24 horas não teve como ser coletada porque a paciente já evoluiu com oligoanúria, então não teve como ser coletada durante a internação. Complementos iniciais em torno de C3 de 3,8, C4 de 6, os dois estão consumidos, tá? Muito baixo, foram repetidos esses complementos, né, porque estavam bastante alterados na admissão, foram repetidos para ver se esse valor era real e era isso mesmo, o consumo de C3 e C4. E as culturas que foram coletadas inicialmente na admissão, hemocultura e urocultura negativas. Então, diante desse caso aí, dessa história, exame físico, exames, foi solicitado que os colegas levantassem hipóteses diagnósticas, né, para esse possível caso, né, para essa história, esses exames admissionais, né, a gente não soltou todos os resultados de exames, né, e aqui em primeiro lugar vem uma glomerulopatia membrana proliferativa secundária, esquistossomose, vasculite vem em segundo lugar, uma membrana proliferativa por crio, membrana proliferativa entre as quatro principais etiologias que foram lançadas aqui. Na verdade, foram 28 pessoas que encaminharam suas hipóteses diagnósticas, do Brasil todo, não só daqui, mas do Brasil todo, foram 28 pessoas. Tem mais hipóteses que não deu para computar ali, mas chega em primeiro lugar, realmente, a membrana portal, a membrana proliferativa com esquistossomose chegou a 15 pessoas que deram esse voto e criam em segundo, depois acrescentando mais esses votos aí. Entendi. Atualizando, então, o número de
total de 23 foi para 28 pessoas que fizeram seus palpites aí, suas hipóteses diagnósticas. No total foram 21 hipóteses diagnósticas, né? Que foram colocadas. A membrana proliferativa ganhou e no final, doença agudizada, doença renal crônica agudizada, por vasculite, por lúpus, e saíram várias hipóteses diagnósticas aí. Várias mesmo. A gente contou 21 hipóteses diagnósticas. Tá bom. Doutor Renato, quer comentar sobre... Podia abrir para discutir um pouquinho, né? Dá chance para discutir um pouco aqui também. A doutora fez essa proposta de liberar o caso antes, para todo mundo opinar, e isso lembra bem o professor Rui Toledo, da SPM, que durante muitos anos ele fazia isso, né? Não tinha Zoom, não tinha nada, tinha só e-mail. E nós participamos aqui em 2 casos, né? Mandava o caso, todo o Brasil olhava, discutia, formava hipótese, depois ele mostrava o resultado histológico e o história do que, como é que tinha sido as opiniões de todos os participantes. Então, lembrar aqui o professor Toledo, que está aposentado, ele está bem. Então, foi essa a coisa para ter esse incremento nessas reuniões. Então, está aberta a discussão. Ou quer algum outro exame, ou quer formular alguma hipótese em cima disso, que foi falado, o dado que passou, depois nós vamos complementar em seguida com vários exames laboratoriais. Ninguém? Doutor Anderson. Oi. Oi. Acho que é interessante o caso, porque mostra aparentemente uma situação sindromicamente fotogramicamente rapidamente progressiva. Né? A história está clara, isso, o paciente trabalha com a túnica, com 6 e 8 creatinina, a gente não tem informação prévia de função renal, eu também não tenho um ultrassom aqui para dizer se o rim é de tamanho normal ou não, mas se eu pudesse colocar no campo das possibilidades, eu diria que se trataria sindromicamente de glomerulonefrite rapidamente progressiva. Com isso, o segmento urinário chama atenção realmente, tem uma hematura que é muito relevante, a proteína parece ser discreta, então você não tem uma proteína de 24 horas que a paciente está úrica. E o que mais chama atenção aí seria o complemento, né? Um consumo de complemento muito relevante. Né? E juntando esse quadro, glomerulonefrite rapidamente progressivo, um consumo de complemento relevante com a apresentação clínica desse quadro dermatológico, que parece aparentemente ser mais curto para a verdade do que a lesão macropapular, né, você vai buscar as possibilidades diagnósticas. Né? Um consumo de complemento relevante, você vai tirar algumas doenças do cenário. Né? Poderia você, por exemplo, pensar, se você não tiver esse consumo de complemento, tem nefropatia subgeada. Né? Então, a minoria dos casos, o índice já vai no progressivo, menos de 10, 15% dos casos. Mas não consumo complemento. Doutor, tenta falar um pouco mais próximo, só para o pessoal escutar um pouquinho melhor. Não consome complemento. Tá? Eu ficaria com as hipóteses que os colegas colocaram aí. Né? A possibilidade de citossomose é possível, mas você não mostrou para mim, ele só tem uma sorologia de hepatite C. Tá? Que eu gostaria que tivesse, pelo menos, mostrar isso. Porque aí a possibilidade de clínico, como alguns colocaram lá, ela pode ficar reforçada. Tá certo? Então, eu acho que é isso que eu acrescentaria ainda na discussão. Certo. Tá certo? Um ultrassom para escolher esse rim é crônico ou não. Isso poderia até ser um rim crônico, não tem problema. 1,8, 2, creatina já aquela hipertensa há 20 anos. Tá certo? E pelo menos uma sorologia para vírus C. Eu também acho que, no contexto clínico, eu nem precisaria de FAM, para quem tem 64 anos, a possibilidade de ser lúpus seria muito baixa. Tá certo? Mas é isso que eu acrescentaria, eu acho. Ok. Também mais para formular uma outra linha de direção. Esse caso foi muito interessante, porque na chegada, ela se apresentou isso no SUS, né, como provável da cirrose anúrica
assim, muito grave, espinheira, necessitou tetradiálise na chegada. Na medida que os exames foram chegando, foram mudando as hipóteses diagnósticas também. Isso ia acontecer, né? Quer dizer, tanto é que quando chegou esse complemento tão baixo, nós repetimos para confirmar que era muito consumido essa quantidade. E confirmou mesmo o consumo grande de complemento. A primeira hipótese, essas lesões, antes de chegar ao consultório, era masculino. Pacientes com comprometimento dos órgãos e do rim, né? Então, era basicamente isso, assim, de chegada. Na chegada do complemento, já reduziu bem as hipóteses, né? O que poderia ser, que poderia estar acontecendo nesse episódio. E era fundamental, na chegada também, ter uma imagem anatômica desse paciente. Então, o ultrassom foi feito, nós vamos mostrar, e as sorologias também. Acho que podia passar agora os outros exames, e depois a gente volta a discutir de novo. Então, somente então foram essas hipóteses diagnósticas, vão dar prosseguimento então no resultado. Então, dos exames das sorologias, eu tinha pedido hepatite B e C negativo, HIV-VDRL negativo, dengue, Covid, leishmaniose negativo. Tem uma sorologia que foi realizada para esquistossomose, que era positivo 1 para 32, uma reação fraca. Lembrando que essa sorologia também não faz a diferenciação entre quadro agudo ou quadro crônico. Tá? FAM, anti-DNA, anticardiopina, beta-2, anti-SM, anti-ROLA, crioglobulinas, todos negativas, e um P-ANCA positivo fracamente só. Então, das sorologias que foram realizadas, a gente tem um para esquistossomose positivo 1 para 32, fracamente positivo, e um ANCA, P-ANCA positivo também fraco no tratamento. Essas imagens também. Então, eletro, tinha um ritmo sinusal, não tinha sinais de sobrecarga, ultrassom rim direito de 9,5, esquerdo de 10,2, com cortical conservada, aumento só da sua ecogenicidade, o fígado de contornos irregulares, né? Tinha uma esplenomegalia, um volume estimado de 368 centímetros cúbicos. O ecocardiograma dela mostrava uma fração de ejeção preservada, 78%, um septo normal de 8,5, sem nenhuma valvulopatia encontrada. A tomografia de tórax dela só tinha sinais de congestão. A tomografia de abdômen tinha uma hepatopatia crônica com sinais de hipertensão, né, varizes de esôfago, circulação colateral, shunt espleno-renal, infarto esplênico e hipertensão portal. E a endoscopia mostrava varizes de fino calibre esofágico e de fundo gástrico, associado também a um quadro de gastrite. Então, esses são os achados. Um ultrassom praticamente rins de tamanhos preservados, né, 9,5 por 10,2, cortical conservada, só com aumento da sua ecogenicidade, sem cálculo, obstruções ou dilatações. Então, o paciente aí foi admitido no dia 8/8, né, sua admissão. No dia 10 foi iniciar a terapia dialítica para ela, oliganúrica, acidótica e hipercalêmica. No dia 11/8 foi optado por pulsoterapia, paciente com a perda rápida de função, ainda sem causa esclarecida, né? A biópsia renal foi realizada só no dia 26/8, porque nesse meio do caminho teve uma piora discreta dessa plaquetopenia, ela fez febre depois na internação, que ela inventou essa hipótese, às vezes até de uma Covid, que foi descartado, teve um sangramento também vaginal por um mioma uterino. Depois de tudo isso resolvido, melhora das plaquetas, ela foi biopsiada no dia 26/8. E no dia 6/9 ela recebe alta hospitalar em terapia dialítica desde o dia 10. Então, a partir do 10 a gente inicia a terapia dialítica, ela recebe alta no dia 6 em terapia dialítica e a gente vai depois para o resultado da biópsia renal. Volto de novo aí para a discussão, já com todos os exames anatômicos de imagem e mais os exames laboratoriais aí. Eu acho que o Emerson analisou como o nefrologista deve analisar, avaliando o segmento urinário, o segmento urinário ativo, e aí ele puxou o diagnóstico. Lembrar que ela tem uma doença hepática grave já, porque ela tem um DNR 2 vezes o valor normal,
e tem uma albumina baixa, denotando que ela tem uma hepatite importante crônica. Isso eu perguntei da esquistossomose. A hepatite C, você falou que foi descartado. E lembrar, então, que esses hepatopatas, eles podem ter associado uma deposição de IgA também. Então, isso talvez dificulte o diagnóstico. Mas eu acho que, por probabilidade, a membrana proliferativa, principalmente nesse tipo de esquistossoma 1 para 32. 1 para 32, você não fazer o diagnóstico de que ela tem uma neuropatia decorrente da doença estomacal. Mas eu acho que é um quadro muito sistêmico. Eu diria que ela é crônica. Pode estar até aprendizado, mas eu diria que ela é crônica, porque ela tem uma anemia enorme no órgão. Tem uma história de 20 anos de hipertensão, e provavelmente agora ela descompensou o quadro, talvez pela doença hepática. Mas eu acho que se você analisar, seria, como nefrologista, seria partindo do segmento urinário, uma vez que a história é muito pobre. Sim. Vou passar. Você quer complementar isso depois? Não, só fazer um contrato. Só fazer um contrato com o Mário comentou. Assim, é possível que seja esquistossomose. Só lembrar que a esplenomegalia não é comum o paciente com esquistossomose ter insuficiência hepática, importante. Né? Então, a esplenomegalia parece que faz parte do quadro de talvez uma possível esquistossomose, poderia justificar a plaquetoferia e eventualmente até a anemia, né, a citopenia por conta disso. Né? Então, é só esse contraponto mais que é importante, porque às vezes ela não é crônica, senão seria 112 plaquetas de chegada, é um quadro que ela podia ter por conta da esquistossomose, não por conta da doença renal, eventualmente doença renal. Né? Eu acho que eu teria feito a mesma coisa, sinceramente, assim, com relação ao curso, tá certo? Porque nós estaríamos enfrentando uma doença renal, como eu disse, rapidamente progressiva, sem uma causa esclarecida, tá certo? E pensando dessa forma, teria pulsado. Só para entender, Will, que dia que chegou o resultado do complemento nessa cronologia? O complemento ali próximo, vamos dizer assim, antes da pulsoterapia, doutor, acho que no dia 9, mas no início foi no início. Foi no início. Claro, ele já mostra ainda mais a necessidade de imunossupressão. Só não sei se a gente vai ter. Bom, vamos ver a próxima. Vou passar para a doutora que estava no caso quando ela chegou, né? Acompanhou os primeiros passo a passo. Então, foi uma paciente que passou, na verdade, por vários residentes, né? E durante um dos meus meses de enfermaria, a gente acabou vendo ela durante a internação. E um dos questionamentos que a gente fez foi justamente essa sorologia, né? Que veio para essa esquistossomose. A discussão foi se isso poderia ser um quadro agudo ou se seria uma cicatriz sorológica. E com relação à possibilidade de tratar ou não essa paciente. Ainda mais se a gente pensasse numa glomerulopatia secundária, né? Então, realmente, as principais hipóteses diagnósticas iniciais foram essas. E a que perdurou, assim, depois do resultado do complemento e da evolução clínica da paciente, pensando numa rapidamente progressiva, seria a possibilidade de uma glomerulonefrite não proliferativa, né? Mas ela manteve um quadro de anúria, mas após a pulsoterapia, ela não respondeu. Então, a gente ficou mesmo pensando na uma outra discussão que teve, que eu acho importante depois de ser levantada, é se trataria ou não essa paciente com relação à sorologia. A discussão que teve com a gastroenterologia, né? Foi discutido com a Eu só não sei explicar o exantema dela. Não, já falei. Eu só não sei explicar o exantema dela nesse contexto. Nem nosso. Não, e depois melhorou, sumiu tudo. Depois sumiu tudo. Então, tomava, porque tem três momentos nesse caso, vários momentos. Primeiro, que ela vivia na cidade dela muito bem, essa hipertensão, essa depressão arrastada, e depois essa agudização, esse ponto mesmo que ela foi piorando, e ela veio, a família ficou tão desesperada que ela veio de carro de lá aqui e veio para internar desse jeito. Chegou
Da Bahia para cá, uma viagem só. Chegou aqui muito grave e já precisou ter esse atendimento com esses exames iniciais. No decorrer do caso, o interessante é que o que sai mais rápido foi o complemento, né? Aqui, assim, às vezes saem umas coisas que são lugares para o complemento saiu. E foi surpreendente o consumo tão grande daquele complemento. E, então, chegou anemia, rim de tamanho normal, ultrassom saiu rápido, mas consumo de complemento, as hipóteses foram ficando menores, né? Mas eu me lembro até que falou, era da Bahia, vai lá perguntar se ela lavava roupa, se tinha aquela coisa clássica do ensino médico lá. Ela falou, tinha, as irmãs eu acho que tiveram, então eu vou, então entrou essa hipótese esclerosomose. O impacto dessa hipertensão foi muito pequeno. Você vê que ela não tem hipertrofia ventricular. Me lembro que ela acabou fazendo isso com dor, que não era nada grave. Ela não tinha, repercussão de uma hipertensão severa, de uma cronicidade. Então, parecia uma coisa aguda, uma doença aguda, eliminou, perdeu função renal, consumiu complemento, né? E as hipóteses foram essas que foram feitas. Lembrando, proliferativa, lúpus, embora a idade dela, né? Podia ser vírus C, vírus B já chegaram, então derruba muito a hipótese da membrana proliferativa do vírus C, né? E então, foi restringindo, fomos restringindo as hipóteses. Nós não tínhamos a biópsia, e atrapalhou um pouco para biopsiar ela, né? Porque às vezes ela estava grávida também, tem febre, tem que esperar sair o resultado de Covid, então, plaquetopenia, então ficou essas hipóteses principais, uma membrana proliferativa, consumindo o complemento, núcleos que saíram da sorologia soronegativa, e precisavam da biópsia mesmo, para saber se tinha crescente ou não tinha crescente. Essa é uma pergunta que a gente precisava ter rápido, né? Porque para perder função renal desse tanto, ou tem uma inflamação muito grande, consumindo complemento lá, ou tem crescente na jogada, né? E mesmo qualquer dessas hipóteses que nós falamos, não entra numa hora igualmente tão severa desse jeito. É interessante, sem saber o resultado da biópsia, eu não conheço o cara, mas ele deu uma dica aqui quando ele coloca que o paciente foi biopsiada no dia 11 e ela sai de alta no dia de agosto, né? E ela sai de alta no dia 6 de setembro em diálise, né? Então, seja o que vai dar a biópsia, qual o padrão psicológico, é muito provável, né? Assim, ou ela tem uma necrose tubular aguda associada muito importante, certo? Ou essa doente tem uma inflamação crescente, mais de 50% de crescente na biópsia, para poder ficar mais de 20 dias sem recuperação. Então, uma doença muito proliferativa, muito consumindo complemento, né? E era um caso que a gente não sabia. Nossa, passo para discutir. Essa renal aí a saída dela para ir para o ambulatório no mês, houve uma melhora clínica, mas zero de resposta do ponto de vista de função renal. Acho que agora nós precisamos ir para a biópsia mesmo, né? Nós já comentamos os pareceres da gastro, do grupo de transplante, ficou com essa sorologia, e essa sorologia, discutindo com eles, quer dizer, é uma sorologia, se você fizer epidemiologicamente, você vai achar muita gente que vai ter essa positividade, isso não quer dizer que seja, que ela teve, seja o marcador dessa hepatopatia dela. Volta só na primeira. Isso, perfeito. Só abrir aqui, tá? Uhum. Ok. Essa aqui. Bom, então nós fizemos a biópsia foi feita,
depois de alguns dias, né, de quadro clínico. E o que acontece, né? Quando nós fizemos quando nós fizemos a biópsia, essas eram algumas hipóteses diagnósticas que eram nossas, e corroborando com essas hipóteses que foram enviadas, então eu coloquei aqui. Então, nós fizemos aqui não sei se estão conseguindo. Aqui nós estamos conseguindo ver, não sei se aí vocês estão conseguindo ver o compartilhamento da tela da biópsia. Estamos vendo, sim. Está dando para ver quem está assistindo online? Tá. Então, tá bom. Então, nós pegamos esse material, foi enviado com 21 glomérulos no total. Então, a gente vê aqui a comparação, que aqui nós temos a parte cortical, onde tem os glomérulos, os túbulos, e aqui a nossa biópsia com 21 glomérulos. Então, nós pegamos aqui 21 glomérulos, a gente vê que, em termos de, quando você olha nesse aumento, a gente quase não vê alterações crônicas nessa biópsia, que a gente vê túbulos dilatados e aqui os glomérulos. Quando a gente aproxima um pouquinho mais, a gente começa a ver que ainda os túbulos apresentam uma dilatação significativa e o que a gente tem, os glomérulos, alguns deles com uma retração do tufo capilar, mas a gente já começa a observar que esses tufos capilares, embora estejam retraídos, eles apresentam uma proliferação em número de células, mostrando que todos eles, então o comprometimento era um comprometimento difuso, porque pegava todos os glomérulos, e um comprometimento global, porque pegava todo o glomérulo. Então, todos eles mostrando da mesma forma, é um glomérulo grande, expandido, com a proliferação de número de células significativo, e eu vou aproximar mais para a gente ver qual a composição dessas células, mas ao mesmo tempo a gente vê aqui a dilatação tubular, não vejo áreas de necrose tubular aguda, eu vou aproximar mais para ver quais são essas alterações, então tem essas alterações aqui glomerulares significativas. Só mostrando para vocês o que é um glomérulo normal, para aqueles que não se lembram, tem as células epiteliais, as células endoteliais, as células mesangiais, é um glomérulo normal e aqui é a prata. Isso aqui é para mostrar que no nosso caso, é esse aqui, desculpe, é esse aqui o nosso caso, e todos os outros, eles se confundem. Então, nesse momento da metoxilina e eosina, eu não consigo diferenciar qual é das glomerulopatias o que pode ser por enquanto. Então, qualquer uma delas, nós podemos ter essas alterações, muitas vezes lobulação, proliferação de células, então eu vou continuar. No nosso caso, aqui um glomérulo normal, com o número de células bem preservados, e aqui a gente vê o glomérulo que começa a apresentar uma certa lobulação, e eu tenho aqui algumas hemácias dentro das alças, mas a maior parte das células proliferadas são células inflamatórias com polimorfonucleares, células inflamatórias. Aqui, nesse outro glomérulo, mostrando a mesma alteração com as células inflamatórias, várias células inflamatórias proliferadas, e aqui não se destaca muito as alças capilares, mas eu tenho uma expansão de matriz mesangial também associada. Então, eu tenho uma proliferação e uma expansão de matriz mesangial. Aqui mostrando nos casos, então, nós temos várias hipóteses aqui que nós poderíamos ter dentro do caso. Aqui, nesse momento, eu não poderia descartar nenhuma dessas possibilidades pela presença do número aumentado da proliferação do número de células, e eu não poderia descartar pelo número de células inflamatórias também, que qualquer uma dessas patologias, membrana proliferativa, glomerulonefrite por C3, nefrite lúpica, CRIO ou GNDA, eu não poderia descartar por essa primeira lâmina. Então, mostrando mais um glomérulo com um infiltrado muito intenso, aqui aproximando mais, então, todas as células inflamatórias, elas não eram células inflamatórias endocapilares, elas eram basicamente em mesanjo. Então, mostrando mais uma vez aqui essas células inflamatórias, todas elas aqui. Quando eu olho, como o Dr. Emerson colocou, eu não vejo, aqui eu consigo ver a membrana basal dos túbulos,
Porém, eu não vejo a necrose, mas o que a gente vê é uma vacuolização importante, parece rendilhado aqui, então uma vacuolização de todos os túbulos, e quando a gente aproxima um pouco mais, tem falhas nas células epiteliais, então a gente chama isso de alterações de degeneração tubular. Então, você vê que aqui tem várias células epiteliais, e aqui a gente não consegue ver as células. Então, realmente, ela tem um comprometimento tubular significativo, corroborando esse quadro agudo que ela tem. Aqui um infiltrado, uma área pequena de um infiltrado, e um vaso, porque as hipóteses diagnósticas foram colocadas tanto de vasculite, ou por hipertensão, ou a dúvida, se haveria dúvida de ser um quadro hipertensivo, levando a tudo isso. A gente consegue ver aqui que um vaso, né, uma artéria interlobular, mostrando as células endoteliais, as células no muscular aqui, sem grandes alterações. Então, eu não tenho infiltrado inflamatório, e eu não tenho infiltrado, e nem tampouco um espessamento da íntima. Quando a gente vê a prata metanamina, que ela é muito boa para a gente ver tanto a cápsula de Bowman como as alças capilares e a membrana basal dos túbulos, eu consigo ver que tem um leve espessamento das alças, mas nada que chame muito a atenção em termos de espessamento de alças, mas uma matriz mesangial expandida aqui. Comparando, né, nosso caso com este outro caso, onde eu vejo aqui nas setas a duplicidade da membrana basal, onde tem as setas, e aqui eu tenho a presença de depósito de crioglobulina. Então, um caso aqui como membrana proliferativa por crioglobulinemia. E esse é o nosso caso. Esse é um outro caso com espessamento das alças capilares bem determinado, sem grandes alterações celulares, que era um caso de uma membranosa. Então, só para colocar para vocês que nós podemos ter na imunistoquímica, isso que vai me ajudar agora, eu posso ter os depósitos, tanto mesangiais, quanto os depósitos subendoteliais, que entre a membrana basal e as células endoteliais, depósitos que são aqui subepiteliais, e aqui subepiteliais, aqui na membrana basal, bem na membrana basal. Então, várias patologias ficam confusas agora, e eu vou tentar diferenciar para vocês. Eu fiz IgG, IgA, IgM, complemento, capa, lambda, C1Q, para a gente ver. Então, no caso lúpus, que era uma das hipóteses diagnósticas, já estaria descartado porque nós não temos aqui depósitos de IgA, nem de IgM, nem de IgG. Eu só tinha esses depósitos aqui, que são depósitos em todos os glomérulos de imunoglobulinas de complemento. A mesma coisa aqui, mostrando isso aqui é a imunoperoxidase, para quem não está familiarizado, e eu deposito aqui C3. A mesma coisa, e eu vou aproximar um pouco mais para vocês verem que aqui eu tenho os depósitos granulares no lado externo da membrana basal, só que são depósitos, eu acho que esse outro dá para ver melhor, são depósitos grosseiros, é como um céu estrelado, vamos dizer. Então, a gente tem aqui todos os depósitos muito pequenininhos, depósitos maiores, depósitos bem maiores. Então, são depósitos, um depósito grosseiro, principalmente dentro do lado de fora da membrana basal, né? Não eram endocapilares. Então, aqui, comparando, né, todos os depósitos que nós podemos ter, então, nós temos aqui depósitos subepiteliais, grosseiros, nós temos depósitos na membrana basal, caracterizando uma membranosa, depósitos basicamente dentro da membrana basal, que seria depósito somente de C3 dentro da membrana, e aqui a membrana proliferativa, que seriam depósitos subendoteliais. Tá? No nosso caso, como ficou ainda, será que realmente, fugindo a todas as expectativas, é uma GNDA? Então, mandamos para fazer microscopia eletrônica, então, a membrana basal e os depósitos, os ramps, eu acho que essa foto mostra melhor, aqui a membrana basal e os depósitos subepiteliais, ou ramps, ou as corcovas, como a gente costuma dizer. Então, no caso, fechou o caso, depósitos apenas de C3,
depósitos subepiteliais, corroborando, então, com a microscopia eletrônica, o caso foi fechado como uma glomerulonefrite difusa aguda pós-infecciosa. Essa pergunta. Então, com a biópsia, mostrava um bom, vamos dizer assim, glomérulo muito bom, muito proliferado, né? Não existia grau de cronicidade, nem vascular, nem superficial, e um padrão infiltrado até de polimorfos nucleares, mostrando uma glomerulonefrite difusa aguda pós-infecciosa, né? Não é pós-estética, mas pós-infecciosa. Como isso tem que anteceder aí um padrão de 2 semanas prévia, a gente não localizou nenhum foco prévio de infecção nela. Qualquer outra causa de infecção, endocardite, ela fez épica normal, as hemoculturas negativas, urocultura negativa, não tinha shunt, então nós não localizamos uma causa, o local dessa infecção. Mas o consumo, então, voltando lá atrás, o consumo de complemento dela, exagerado, e a proliferação e no micro-órgão. Então, eu acho que ficaria com essa hipótese de glomerulonefrite difusa aguda pós-infecciosa arrastada, com um quadro que a gente não saberia localizar onde seria esse foco aí. E, de fato, o início da doença, voltando de novo, o que persistia era o consumo de complemento, afastava IgA, afastava vasculite, afastava lúpus, afastava... e ficou para o histológico e com a imunoperiodicidade e com a eletrônica, definir se era membrana proliferativa ou uma outra doença que foi com auxílio desse instrumento. Ficou como o clássico de Ramps de uma glomerulonefrite difusa pós-streptotóxica, pós-infecciosa. Aí para alguma pergunta e depois uma breve revisão sobre glomerulopatia. Quer fazer uma colocação? Coisa que me surpreende um pouco, assim, mas se chegar ao ponto de falar de biópsia, define o caso. Que é o que eu estava vendo aqui, eu tenho um consumo de C3 absurdo, né? Eu acho que eu nunca vi 3 de C3. Por que eu não pensaria inicialmente em enviar uma apresentação do caso? Tem um consumo muito grande de C4 também. Né? Então, não está tão reduzido, consumido em pós-infecciosa. Então, mas isso fora do padrão do caso, pode acontecer. Só para me corrigir um pouco, Maria Alice, porque eu tenho um viés clínico a dizer necrose tubular aguda, mas isso para o residente seria. Demonstrou todas as lesões compatíveis com na clínica, que a gente acaba falando erroneamente, seria necrose tubular aguda. Né? Não tem bola de chuva, tubo careca, vaporização tubular, túbulo achatado e dilatado, todas alterações compatíveis com lesão tubular aguda. O doutor Emerson está colocando, né, que realmente as alterações, ele tem alteração glomerular compatível com o GNPA, pós-infecciosa, né, mas ele tem essas alterações tubulares que realmente diziam por que ela estava tendo essa lesão aguda tão significativa. Ela não tem a necrose, mas né, não necessariamente quando você tem a vaporização, a perda do epitélio sem ter a necrose, você diz que tem alterações tubulares. Muitos chamariam isso de necrose tubular aguda. Por isso a clínica acaba repetindo uma coisa que está errada. Isso. Né? Então, vamos nessa revisão. O William está aí mesmo, pode... Nós montamos junto, pode ir falando aí. Fala, doutor. A gente complementa. Então, levando em consideração que recentemente a gente teve a atualização aí do CADIGO, né? A última era 2012, agora a gente tem recém saído do forno
o Cadiga, a gente vai estar citando ele também no termo do decorrer. Então, a gente levando em consideração a história, né, Thorbright, né, já no século XIX, já começa a relacionar os quadros de nefrite com infecções, né, a escarlatina, né, então o pai da nefrologia já há muito tempo já começou a ver essa correlação. Pois o Dr. von Pircht, né, médico austríaco e cientista, né, propõe que essa manifestação renal é consequência já de um evento imunológico. Então, já de muito tempo, eles já têm observado essa correlação entre acometimento renal e infecção e a participação do sistema imunológico nessa fisiopatologia. Levando em consideração, então, isso, né, a gente tem a ativação do nosso sistema complemento, né, nós temos as 3 vias para ativação do sistema complemento, a via clássica, a via da lecitina e a via alternada. Nas vias, principalmente nas doenças que levam ao consumo de complemento, a gente tem a ativação da via clássica e da via alternada, levando aqui que a gente tem ativação através dos complexos do antígeno e anticorpo, e a via alternada não necessariamente precisa disso. Às vezes, um autoanticorpo, um fragmento do antígeno pode levar à ativação ou hiperativação desse sistema alternado, principalmente na GNDA, né, que culmina com a ativação, clivagem do C3, ativação do C5 e o complexo de ataque à membrana, desencadeando todo esse processo de lesão do endotélio e hiperativação do sistema imune. Quando nós falamos aqui nos ramps, que a doutora citou, né, que são esses ramps, né, são os depósitos de imunocomplexos subepiteliais, né. Tem um artigo aqui publicado na Nature de 2002, 2012, né, fazendo uma ilustração, comentando sobre esse mecanismo, né, da fisiopatogenia, do desenvolvimento e da lesão renal, por consequência da deposição desses complexos, né, que a gente tem a hiperativação, formação desses complexos extrarenais, como também pode ter formação in situ, né, no rim, e além disso, né, o próprio antígeno, né, tem um efeito nefrogênico que ele leva à ativação do plasminogênio, né, levando a lesão na membrana basal e facilitando com que tenha a deposição desses monocomplexos na subepitelial. Então, só a formação dos ramps. Etiologia. As glomerulopatias relacionadas à infecção, não necessariamente só estou falando da GNDA, todas as glomerulopatias relacionadas a infecções são inúmeras. A gente pode ter bactérias, todos os tipos de bactérias, gram-positiva, negativa, podemos ter por vírus, por parasitas, né, que foi o que a gente ficou todo mundo batendo em cima por esquistossomose, né, quais são os padrões? A mesma infecção pode causar diversas manifestações histológicas diferentes. Podemos desde ter amiloidose, membranosa, membrano proliferativa, tipo GESP. Então, assim, um mesmo agente etiológico pode desencadear várias alterações anatomopatológicas diferentes nos pacientes. Aqui eu coloquei um artigo que foi publicado também na Nature, que é uma revisão de 34 mil biópsias, né, um estudo retrospectivo dessas 34 mil biópsias em 10 anos na China, e aqui eles demonstram qual que foi a incidência das infecções, das glomerulonefrites pós-infecciosas. Se a gente for levar aqui em consideração a faixa etária, mais de 60 anos, é um pedaço muito pequeno, é menos de 10% dessa série de 30 mil biópsias. Então, assim, nosso paciente tinha 66 anos, se eu não estou enganado, então, assim, isso aqui é um evento muito de acontecer quando a gente realiza uma biópsia. E se levar em consideração o número total das glomerulonefrites pós-infecciosas, aqui representou num total de 0,51%, menos de 1% das 31 mil biópsias que eles tinham eram glomerulonefrites pós-infecciosas. Então, assim, um evento extremamente raro de ser encontrado, né? E quando a gente fala em manifestações clínicas, né? Quando a gente vê a glomerulonefrite pós-infecciosa, nas crianças elas se manifestam principalmente como síndrome nefrótica, né? Com edema, oligúria, hipertensão, síndrome nefrítica, perdão. A síndrome nefrótica é muito rara nas crianças, menos do que 2%. Nos adultos, ela começa a ser um pouco mais prevalente, com 20%. A insuficiência renal e os sintomas de congestão são muito mais prevalentes. E a apresentação como glomerulonefrite rapidamente progressiva é também outro evento muito raro, menos de 1%.
E o consumo de complemento é o grande marcador de tudo isso. Mais de 90% delas cursam com consumo de complemento. Então, levando em consideração tudo isso, né, o que o Cadigo vem, que ele traz de novo nessa última atualização, né, que a gente já estava no outro, né, principalmente quando a gente tem uma infecção, é tratar a infecção, nada mais do que isso, né, tentar identificá-la. Nos casos, a gente tentou de todas as maneiras tentar achar o agente etiológico, assim, não conseguimos caracterizar qual foi a causa que desencadeou tudo isso. A utilidade da imunossupressão não é recomendada, mesmo nos casos que tem crescentes, né, secundária, aglomeropatia, é incerto o seu uso e o risco-benefício é muito ruim do ponto de vista da imunossupressão. E quando a gente fala em glomerulonefrite pós-infecciosa, outra coisa que eles recomendam e fortalecem agora nessa diretriz, que após 12 semanas, né, esses pacientes têm que ter uma normalização do seu complemento, então o C3 persistentemente baixo, após 12 semanas, a gente leva a hipótese também de glomerulonefrite do complemento C3. Então, até 12 semanas, a gente aguarda, pensando na normalização desse complemento, após esse período, ele tem que ter se recuperado. Então, diagnóstico das causas de glomerulonefrite pós-infecciosas, as principais aqui, nós temos o shunt, nefrite por shunt, endocardite, glomerulonefrite com GA dominante. Então, o que a gente tem que levar em consideração sempre? A história, o exame físico do paciente, se o paciente tem um sopro novo, uma hemocultura positiva, se ele tem histórico de derivações, derivação peritoneal, qualquer tipo de derivação que possa levar à translocação e infecção bacteriana, se ele tem histórico de infecção de vias aéreas superiores, uma faringite, uma infecção cutânea nas últimas 4 a 6 semanas. Então, tudo isso vai estar guiando a gente para poder ajudar, mas nem sempre é possível, como a gente acabou de mostrar no caso que foi relatado. Todas elas cursam com alterações, né, urinárias, a gente vai ver hematúria, uma proteinúria discreta, nem sempre a gente vai ter uma proteinúria nefrótica, principalmente nas crianças, que é extremamente raro, nos adultos em torno de 20%. E a gente vai estar dosando os complementos, podemos ter fator reumatoide positivo, o ZANCA pode vir fracamente positivo também nas glomerulonefrites difusa aguda também. Esse fluxograma também veio agora também nessa nova diretriz, né, falando quando a gente pensa em glomerulonefrites com consumo de complemento, que a gente tem que levar em consideração, se a gente tem a presença de imunoglobulinas, complementos nessa biópsia do rim, né, aqui pensando numa membrana proliferativa, mas levando em consideração que todas elas consomem complemento, porque aqui a gente pode levar para a presença de doenças como apatias monoclonais, infecções, doenças autoimunes ou até mesmo idiopáticas. Agora, quando nós temos só doenças que consomem persistentemente, unicamente só deposita o C3, a gente não pode esquecer da glomerulopatia do C3, que até 12 semanas ele pode permanecer consumindo, mas após isso ele tem que estar regenerado. E quando nós não temos nem monoglobulina, nem complemento, a síndrome do anticorpo antifosfolípide, as microangiopatias, anemia falciforme, policitemia, entre outras causas. Então, sempre levar em consideração no diagnóstico diferencial das glomerulonefrites difusa aguda, a nefropatia do C3. Nesse caso, a gente tinha agora na mão a microscopia eletrônica, então, assim, a gente não via a formação de depósito denso na deposição na membrana basal, a gente via os depósitos subepiteliais, né, a formação dos ramps. Então, assim, para nós já ficava muito claro ali a glomerulonefrite difusa aguda, mas quando nós não temos ela disponível ali na mão, nós temos que sempre deixar essa possibilidade como uma coisa que não pode ser descartada até a gente completar esse período da 12ª semana. Isso aí. Esse é uma revisão rápida das glomerulonefrite difusa aguda pós-infecciosa. Essa paciente teve alta em tratamento dialítico. Uma das hipóteses que ficou assim, eu fiquei muito... Fui relembrar um pouco o passado, seria da esquistossomósica, né? Lembrar que
com o resultado que a doutora mostrou, praticamente foi excluído membrana proliferativa, o tipo de padrão. O doutor Martinelli, que era o Renato Martinelli, que é lá de Salvador, publicou muito sobre isso. O grupo de lá era muito atuante, o Ney Rocha, publicaram muito. Interessante como foi desaparecendo essas publicações de glomerulopatia por esquistossomose. E ele teve aqui num congresso do Oeste Paulista, na época, lá na década de 90, e depois chegou a publicar vários trabalhos no Kidney. E eu fui olhar na literatura, foi praticamente escasseando, e foi desaparecendo, até as linhas de pesquisa que eles tinham, né? Mas a hipótese que predominou foi essa. Eu perguntei para a doutora Maria Alice aqui qual que seria a incidência nossa de glomerulonefrite difusa aguda pós-infecciosa, e ela disse de uma casuística de 4.400 biópsias, 2% são glomerulonefrite difusa aguda pós-infecciosa aqui no nosso serviço. Então, bate mais ou menos com a literatura, com essas grandes casuísticas que foi mostrada aí pelo último ponente. Tem que pegar quem voltou em GMBA e mandar um brinde da nefrologia. Eu não gostaria de terminar antes de falar, já que nós falamos da esquistossomose e de Salvador da Bahia, mostrar esse livro aqui que foi publicado recentemente, que é do nosso ex-residente, Marcelo Barreto Lopes, um livro que serve não só para clínicos, serve para estudantes, serve para todo mundo, e é um livro muito bom, Fundamentos da Pesquisa Clínica, Conceitos de Epidemiologia para Entender, Avaliar e Desenvolver Pesquisa Clínica. Então, como nós já falamos do Rui Toledo, já falamos do pessoal de Salvador, de pesquisar, nós estamos falando da novíssima geração. Ele foi residente nosso, fez pós-graduação na Paulista, está há muitos anos lá agora em Michigan, e tem colaborado aqui também com os trabalhos aqui da instituição. Então, basicamente é isso. Deu certo o fígado dele? Não. E nem fizemos fibroscama. Acho que a gente queria fazer o fibroscam nela, para ver o grau de fibrose e tudo. Mas nesses debates que nós tivemos com a Aliás, acabou ficando postergado, quando ela melhorar, o que seria, o que faria. Porque, por lógica, tem uma glomerulonefrite pós-infecciosa. Por lógica, você tem uma glomerulonefrite pós-infecciosa. De atos infectados. A única marca que nós temos de infecção dela é essa marca de xistosoma. Então, por que não pensar que pode ter uma correlação do xistosoma com essa lesão? Porque nós discutimos nefrologicamente, mas esquecemos, o fígado dela, ela tem uma insuficiência hepática, uma população dela é ruim, a coluna dela é ruim. Isso não é causado pela GMBA. Então, eu acho que tem algo maior por trás desse quadro. Ou ela tem duas doenças, ou mais. Nós chegamos a insistir com a equipe da gastroenterologia sobre isso, mas só que eles atribuíam essa cirrose por NASH. Eles não achavam que fosse secundário ou tivesse consequência relacionada quanto a isso. Então, isso aí foi uma discussão para um segundo momento. Mas é lógico, ela tem dois irmãos com xistosomose, ela tem uma hepatopatia de zona endêmica e eu acho que não é xistosomose, é outra coisa. Alguém falou que ela tem tantos altera e precisa ter esse shunt, né? Ter esse desvio para poder essa carga antigênica ser desviada para a circulação sistêmica. Por isso que é muito mais frequente na hepato-renal e não na enterohepática na fase inicial. E também a evolução dela
Um dos trabalhos desse grupo de Salvador diz lá: a terapêutica é um fracasso, tanto comparando a evolução da neuropatia, tratando especificamente, ou tratando todas as pessoas famosas. Então, a evolução, quando está instalada, é muito ruim, independente dela ter ou não. Agora, o padrão histológico não deixa dúvida que não é uma membrana proliferativa, né? Não, porque com a microscopia eletrônica, o tipo de depósito, tudo, acabamos colocando um pouco ali sobre essa revisão atual de membrana proliferativa, que deixou de ser aquela discussão só do padrão histológico. Hoje, a discussão da membrana proliferativa procura ser dividida pela fisiopatogenia. Você vê lá se é imunocomplexo, se é complemento, se não tem complemento nem imunocomplexo, para poder fazer, porque a evolução é totalmente diferente de cada coisa. Mas não é isso. Acho que é um caso instigante, um caso de uma evolução que depois ela teve alta e voltou para outras complicações, e tivemos a chance de fazer essa microscopia óptica em peroxidase do auxílio da microscopia eletrônica. Eu gostaria de colocar, então eu agradeço muito a todos que ficaram bastante agitados e foram mandando todas as hipóteses diagnósticas. Eu acho que nós não recebemos em todos esses tempos tantas hipóteses diagnósticas. Eu acho que, diante daquilo que a gente mostra pela hematoxilina e eosina, no começo, não dá para descartar nenhuma das possibilidades que vocês colocaram, que todos vocês brilhantemente colocaram. Então, eu tenho que agradecer a todos vocês pela participação, e eu gostaria de pedir desculpas se alguma coisa não deu certo, som às vezes, mas a gente vai estar tentando melhorar, essa é uma primeira vez, e a gente vai estar tentando melhorar. E só colocando o que o Dr. Emerson falou, né, da hipótese diagnóstica, eu não posso dizer que eu tenho orgulho do Dr. Emerson, porque quem fez a hipótese foi uma dos nossos residentes, a segunda hipótese foi meu filho, que não sabia do caso e eu me neguei a falar para ele. Então, ele vai saber depois. Tá? Então, eu agradeço muito a todos vocês, Dr. William, Dr. Horácio, a todos vocês que participaram aqui conosco, tanto online quanto presencialmente. Então, muito obrigada. Encerrada a nossa reunião.